E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, porque vocês vão conhecer Geni Schenkel, que é fisioterapeuta, produtora rural, idealizadora desse projeto maravilhoso que eu já quero te parabenizar, que é o Agroligadas. E eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, sair lá de Campo Verde e vir aqui bater esse papo com a gente. Geni, muito obrigada, viu? Ah, imagina, um prazer estar aqui no seu programa. Você é uma simpatia, adorei estar aqui. Obrigada. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês, vocês vão gostar dessa história, assim, meio maluca, mas agora, né, que virou essa potência. Sim. Apesar de ter começado bem despretensiosamente, hoje a gente está aí como potência, né, no Brasil todo. Geni, as coisas acontecem, né? Às vezes você tem uma ideia de algo que você olha, vê como uma necessidade, que eu acredito que foi isso que aconteceu com você. Você falou, nossa senhora, eu acredito que a percepção das pessoas em relação ao agronegócio, a pecuária e N frentes que existem, desdobramentos que existem nesse segmento, não está correta. A princípio, com foco nas crianças, mas tudo cresceu muito e a gente está muito curioso para saber sobre isso, Geni. Na verdade, começou por causa da minha filha, né? Hoje ela tem 12 e na época ela tinha 8, ela estava indo, 8 para 9, ela estava indo no 3º ano do ensino fundamental. E aí a gente estava morando em Cuiabá, né? Porque o meu marido tinha assumido uma associação. E aí a gente já tinha um ano aqui e a gente começou a perceber o erro no material dela escolar. Um erro, na verdade não é nem um erro, era uma desatualização. Entendi. E falava-se muito de trabalho escravo dentro do agronegócio, falava de envenenamento nas cidades, né, nessas cidades principalmente agrícolas. Sim. E câncer, infinitas coisas que a gente sabe aí que se fala sobre o agronegócio. E ainda se fala hoje... Muito. De uma maneira mais, eu acredito, realista, né? Mas É, ainda existe, depende, né? Aquele medo, aquele receio, fala, nossa senhora, por causa do agronegócio que tem que jogar alguns produtos, né? Intoxicam todas as pessoas que estão próximos. Todo mundo fala, ai meu Deus, que medo, não é verdade? Na verdade fala-se muito e não se conhece a realidade hoje, né? Já foi assim, um dia. E aí, quando eu peguei aquele material, e foi até um alerta dela para mim, né, que o Alexandre já não parava muito em casa, então eu que estava mais em contato ali com eles, ela falou, mamãe, é isso que acontece na fazenda? E ela sabia que não era, né, porque a gente estava direto na fazenda. E eu falei, filha, não é, você sabe que não é assim, os funcionários gostam de estar lá com a gente, você já viu como que é, o papai às vezes está lá, né, no meio da aplicação do defensivo, aí ela, nossa mamãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Então foi esse o despertar do movimento, né? Gente, que maravilha! As crianças estão impressionantes, né? Sim, elas sabem muito mais que a gente, né? Elas são assim, muito anos-luz na nossa frente, né? É muito fácil essa conexão. E a atitude, né? Precisamos fazer alguma coisa. Que linda. E aí foi assim que começou, né? Naquele momento da minha vida, eu estava meio que em transição da fisioterapia, né? Se deixava ou não, porque a gente estava vivendo algo novo aqui, né? A gente eu resolvi vir com ele, com a família toda, para assumir a associação. Eu falo que a gente assumiu junto essa associação, porque quando ele falou para mim, eu falei assim, não vai morar em Cuiabá sozinho, nós vamos todo mundo junto. E aí viemos, né, a família toda. O meu caçula tinha acabado de fazer um ano, tava 9 meses ali, 12 meses, E a gente veio. E aí eu comecei a participar mais, né, ali junto dele, a família, nós íamos muito, a AMPA. Ele também sempre trabalhando com agronegócio. Envolvido, né, produtor rural, em Campo Verde, a gente tem propriedade lá, a lavoura é lá, mas aí, como ele assumiu esse papel dentro da associação, ficava-se muito aqui, né, em Brasília, em São Paulo, então aqui era o nosso apoio, ponto de encontro, né. E final de semana a gente ia para a fazenda, todo final de semana. E aí lá eu tive essa oportunidade de conhecer mais as pessoas ligadas ao agro, as mulheres, né? As mulheres que estão trabalhando dentro das instituições, as esposas, ali eu tinha que fazer o meu meio social, né? Tava mudando de meio social, né? E eu já não estava tão satisfeita com a fisioterapia aqui, porque se tornou um outro formato, né, da minha vida. Eu estava com as crianças muito pequenas, então eu falo que eu era mãe turista de criança. Ficava o dia inteiro nesse Cuiabá, para lá e para cá. E leva para um lado e leva para o outro. Desse jeito. Então eu não conseguia, né, me dedicar à fisioterapia como eu me dedicava há anos lá em Campo Verde, né?
E estava triste, não estava gostando, né? Não estava feliz financeiramente. Existe uma fase, né? Às vezes eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres, justamente nessa fase, o filho ali 1 ano, e você não sabe se você vai retomar, se aquilo faz sentido mais para você. Só que, né, eu tenho esse espírito de não estar parada, eu não consigo ficar parada, né? E aí, junto a esse movimento da minha vida, eu comecei a me movimentar dentro ali das instituições. E por incrível que pareça, eu comecei a entender mais sobre o agro aqui. Não lá na fazenda, né? Porque eu falo até que eu ia à fazenda a passeio. Eu ia almoçar na fazenda final de semana. E não gostava de ir no sábado, porque eu perdi o meu sábado, né? Que eu falava, sábado é o único dia que eu tenho para cuidar de mim, para estar, né? E aí eu tinha que ir para a fazenda, e aí a gente ia almoçar e ficava o dia lá na fazenda. Então eu ia sempre brava para a fazenda, né? Mas depois que eu vim para cá e comecei a ter esse contato, meu olhar foi transformado. Eu comecei a gostar de estar ali naquele meio, eu comecei a querer entender mais sobre as culturas, né? Então começou a ficar divertido. Começou a ficar divertido. E aí eu conversando com essas mulheres ali, eu percebi, né? Falei sobre esse erro do material da minha filha. Percebi que existia isso, era muito comum, existia isso em muitas regiões aqui do nosso estado. Sim. E aí, naquele momento, as mulheres falaram assim, Geni, vamos fazer alguma coisa? Vamos primeiro entender o que é isso, né? Se está errado, se não está, o que a gente pode fazer. Sim. Porque ali a gente estava vivendo a cultura do algodão, né? Porque o agro é imenso. Tem a soja, tem o algodão, tem a pecuária, como você falou, e não é tudo igual, é tudo diferente. Então, a gente vivia a cultura do algodão, mas falava-se muito do geral do agro. E o que a gente queria entender era sobre as leis, era como era feito essa aplicação realmente, o que chegava no nosso prato, porque a gente queria ter o conteúdo para ir lá buscar a escola e falar, olha, a gente quer fazer alguma coisa aqui, né? Epa, não é bem assim. Aí umas 20, 30 mulheres falaram, não, vamos fazer alguma coisa, vamos se organizar. Aí fui lá, falei pro Alexandre, né, falei, preciso da sua ajuda, quero que você arrume umas pessoas que falem sobre, né, todo esse assunto pra gente. Estava tendo votação em Brasília do PL dos defensivos, que era a aprovação de novas moléculas, de novos produtos aí para ser atualizado. Sim. E aí por isso estava tendo essa enxurrada de fake news aí na mídia, internet, mídia televisiva. Estava sendo assim muito, naquele momento ali estava sendo muito isso. E aí eu falei para ele, eu não sabia nem o que era PL. Não sabia, juro pra você. Já me conta que eu também projeto de lei lá. Entendi. Agora já estava achando que tinha alguma coisa a ver ali com os defensivos. É aquele negócio lá que acontece. Projeto de lei, sim, que acontece em Brasília, exatamente. Entendi. Até hoje a gente está vivendo isso. Sim. Né? E naquela época estava-se, né, tendo essa movimentação lá em Brasília e eu não sabia, realmente, não era o meu meio, né? Não, não tinha... aconteceu meio que naturalmente, sim, mas dentro de um momento... né? Que onde tudo estava sendo decidido ali. Então ele falou assim, não, peraí, já vou arrumar as pessoas, organiza essa mulherada aí que eu organizo as pessoas para você. Aí falei para ele assim, mas eu quero mulher, quero que venha mulher explicar pra gente, mulher que entende, né? Porque a gente queria ter um momento de cumplicidade ali, né? Até que a mulher, ela se entende. E você sabe que a gente pergunta mesmo, a gente vai lá no fundo. E eu acredito que vocês ficariam mais à vontade. Exatamente por isso. Eu queria entender o negócio, queria saber de tudo e as outras mulheres também. Então marcamos o chá da tarde, né, para conhecer e entender sobre o que era tudo isso. E aí convidei assim umas 50 mulheres e eu lembro que cabia 40 no lugar e a gente teve que fazer para 40 e foi para isso ali. E eu criei um convite no meu celular e daí surgiu o nome Agroligadas porque eu pensei assim, isso aqui é só um encontro, né? E eu não quero colocar grupo de mulheres do agro, não quero colocar nada disso porque não era essa a intenção. Vou colocar Agroligadas, eu lembro que minha filha estava junto até no carro, eu falando com ela, ela falou assim, mãe, tem tudo a ver, né? Porque vocês querem ficar ligada no assunto, então agro... E aí criei lá o primeiro encontro das Agroligadas, né? Para falar sobre os defensivos. Isso tem quanto tempo, Geni? 4 anos. Em agosto já fez 4 anos. Nossa. Vamos pro 5º ano aí já. Vamos sair da educação infantil, né? É verdade! Estão sendo alfabetizadas. E aí, a partir daí, assim, o grupo criei um grupo de WhatsApp para falar sobre o encontro, mandar a localização, enfim, fotos. E esse grupo foi crescendo depois do evento. Adiciona minha amiga lá não sei de onde quer fazer parte. Em dezembro, de agosto a dezembro, o grupo já tinha 150 mulheres do Brasil todo.
E eu ali, né, tipo, não era nada, não sabia nada, nem sabia o que ia acontecer. No meio de tudo aquilo. Nem sabia o que ia ser pra frente, né? Não tinha ideia. Aí o grupo começou a fazer pressão, Geni, nós temos que organizar essa mulherada, nós precisamos de representatividade, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos no Ministério da Educação, vamos ser... Sabe, assim, começou um bombardeio de coisa. E eu cada vez mais encolhida ali dentro, porque eu tinha medo, né? Não era o meu meio, você não sentia vontade. O tamanho tomou uma proporção muito maior do que você imaginava. E muito rápido, né? Entendi. Aí em janeiro, eu falei assim, vamos fazer uma reunião, vou convidar umas mulheres para ver se elas topam, né? Montar uma comissão, umas mulheres muito inteligentes, que estavam ali há muito tempo. Então, elas podem, né, ajudar com isso. Com certeza. E aí, montei essa pequena comissão aí, eu lembro que acho que eram umas 20, 25. Chamei, até no prédio das associações ali, fizemos a nossa reunião e foi uma loucura, assim. Eu fui com uma ideia, né, porque daí eu já, na primeira vez, assim, na minha cabeça, a gente tinha que atingir as crianças. Então, eu montei um projeto, um dia de campo para as crianças. Para levar na fazenda, para elas conhecerem a cultura. A minha ideia era essa, desde o início. Então, montei o projeto, apresentei para elas e elas me bombardearam. Elas falaram, que negócio é esse, Geni? Nós temos que pensar grande, porque nós temos que ir lá no ministério, falar com o ministro da Educação. Então, foi um balde de água fria. Assim. Naquele dia, eu saí de lá super triste e falei assim, quer saber? Não vou mexer com isso, o que eu quero com isso, né? Vou uma dor de cabeça. Não é minha praia, né? Falei pro meu marido, não vou, vou ficar na minha, vou deixar quieto e tal. E à noite, em casa, eu comecei a receber muita mensagem. Olha, Geni, eu sei que você saiu de lá bem arrasada, eu sei que tem pessoas que não, né, de repente não acreditam no que você está pensando, mas eu acredito, eu estou junto com você. Vamos continuar, porque aí eu gostei da sua ideia, sabe? Comecei a receber e aquilo ali me animou. E eu falei, então, peraí, tem gente que está acreditando, vamos lá então, né? Sim. Chamei algumas para fazer parte de uma diretoria e a gente tentar organizar a casa. E aí, em fevereiro, a gente reuniu, eram 15, né, mulheres, fizemos uma reunião, decidimos que pagaríamos uma consultoria de negócio para que o negócio começasse de verdade, né? Precisava, né? E aí, então, passamos por essa consultoria, organizamos governança, missão, propósito, fizemos direitinho, redondinho. Saímos dessa consultoria já com o projeto do dia de campo que eu queria, lindo. Foi um projeto para 150 alunos. Tinha uma coisa sentimental também. Tinha. Envolvida, né? Porque veio da minha filha. Tá dentro de você aquilo. E veio da minha filha isso, né? E a minha filha falava desde o início, a gente precisa levar os meus amigos lá na fazenda, mãe, para eles verem que não é assim. Então tinha, né, que ser desse jeito. Sim. E foi assim, a gente construiu isso juntas, né? Eu falo que a ideia foi de mim, mas foi uma construção com aquelas 15 mulheres ali juntas comigo. Durante um ano a gente participou dessa consultoria, conversamos e desenhamos o projeto do dia de campo e veio outros mais, sabe? Foi vindo outros. E aí o pessoal do agro abraçou isso. As empresas, as instituições, né? A gente ganhou uma credibilidade porque nós éramos mulheres, esposas, produtoras, mulheres ligadas a instituições que tinham a sua credibilidade. Sim. A gente não estava ali, todas trabalhavam, todas tinham a sua função. Então não era assim um clube da Luluzinha, era realmente algo que vinha do coração e que eles viram. E a essência de tudo, né? Era muito nobre, né, Geni? Sempre teve, né? E eu acho que é por isso que hoje a gente mantém o crescimento, assim, porque cada vez mais está maior. E muitas vezes eu falo, gente, que essa mulherada vê né, dentro da AgroLigadas? Porque todos os dias entram mulheres. A gente tem 4 grupos de WhatsApp cheio de mulher do Brasil inteiro. Nossa Nós temos Senhora. mais de 1.000 mulheres cadastradas no site das AgroLigadas. Então, olha, acho que o mais difícil você já não fez, né? Muita mulher que acredita, que gosta de vestir a camiseta, o boné. Então, assim, tem um propósito muito lindo. Sim. Eu acho que é isso que conquista, né, as mulheres. Com certeza. E aí, minha gente, estão gostando desse bate-papo? Está interessantíssimo. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta.
Estamos de volta conversando com ela, Geni Schenkel, da Agroligadas. Você, por exemplo, de primeiro ano até o quarto ano, que já está indo para o quinto, né, que você me falou. O seu olhar para tudo isso, houve um crescimento muito grande, houve uma transformação mesmo da visão, principalmente das crianças. Vamos olhar para as crianças que foram o início de tudo para agora? Sim, vocês com conquistaram certeza. mesmo essa transformação? Sim, a gente tem lá as conquistas alcançadas, né, de ano legal. a ano. E tem 2 anos que a gente está com os núcleos, que a gente chama, que são replicadoras. Como deu muito certo o nosso grupo lá de 15 mulheres, né? As mulheres que estavam entrando queriam fazer igual. Entendi. Então a gente decidiu o quê? Fazer os núcleos, para que essas mulheres a gente entregasse o que a gente já tinha feito e dado certo, e para que elas viessem com novas ideias. E hoje a gente tem 13 núcleos em várias regiões do estado e fora do estado. Nós estamos em 6 estados, contando com Mato Grosso. Olha só, já ultrapassou fronteiras. Então tem muito número assim de crianças alcançadas, de professores, de sociedade. Cada projeto atinge um número, né, de pessoas e assim, a gente acredita que já tem mais de 500 mil pessoas impactadas com as ações das Agroligadas. Nossa, é muito importante tudo isso, porque, olha, nós somos mato-grossenses, moramos aqui nesse estado, todo mundo fala, olha, Mato Grosso é agro, mas a grande maioria não conhece. Conhece muito pouco, não tem contato. Imagina o que representa essa atitude que vocês tiveram e o quanto isso vem transformando e impactando as novas gerações, né? Com certeza. Você sabe que a gente entra em escola rural, em Campo Verde, que eu estou mais próximo, tem um núcleo, então eu estou sempre junto nas ações. E olha que legal, as escolas rurais são os filhos dos nossos colaboradores que estão lá, né? Olha E os filhos, e aí que a gente percebeu, eles não sabiam o papel do pai. Não sabiam com que o pai trabalhava, nunca tinham entendido a cultura inteira da soja, do algodão, porque eles não têm oportunidade de participar da vida profissional do pai. E quando a gente entrou na escola rural e contou para eles como é hoje, né? Porque a ideia é que o agro é enxada, que o agro é trabalho pesado. Sim. E hoje não é mais assim. Hoje um tratorista, um cara que está naquela máquina... Opera aquela máquina lá, deve ter um treinamento para aquilo, né? Ele não tem mais trabalho pesado, ele tem que estar muito atualizado. Uma máquina que custa milhões e que tem ali uns botões, né, para ele operar. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eles não sabiam, eles não tinham ideia dessa imensidão, do tanto de profissão que o agro abraça, porque não é mais só o que está lá no campo. Sim. E a gente vai e conta isso para eles lá dentro da escola rural, que eles tinham a ideia assim, estou estudando porque eu quero sair daqui. E quando a gente conta para eles... É verdade! Olha, eu nem tinha olhado ainda por esse lado. Vai criar um respeito, uma paixão. Exatamente. A gente está gerando muito valor, muito mesmo. E isso que eu acho que faz o coração ficar quentinho. Sim. E a gente continuar, porque a gente sai realmente alguém emocionada, sabe? Qualquer pessoa... Eu já estou aqui emocionada por ver a essência de tudo isso. Eu imagino para você, que acabou de me falar aqui, antes eu não gostava de ir para a fazenda, e você ter dado o primeiro passo para tudo isso. Você se olha e fala, olha, não é um propósito. Com orgulho de mim, né? Eu falo assim que é um propósito. Sim, e dá trabalho. Não estamos nem romantizando tudo isso, porque eu imagino quanto é para você movimentar tudo isso. Dá muito trabalho, é muita mulher juntas, né? Mulherada cheia de opinião, todas cheias de opinião, cheia de vontade, de sonhos. E aí, às vezes, a gente tem que controlar, na maioria das vezes, a gente tem que controlar e dar uma segurada em tudo isso, né? Imagina. E aí, quando a gente também cresce, tem uma representatividade, vem outras coisas por trás disso, aí vem política, vem um monte de coisa que você tem... E a gente tem que, o tempo todo, estar em sintonia, sabe? A gente tem que estar em reunião, porque cada vez surgem coisas mais novas e a gente não pode fugir do que a gente iniciou, né? A gente teve um evento agora com as mulheres... Foram 65, acho, mulheres vieram a Cuiabá. A gente tinha feito o evento para 120, mas aí por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, veio 60, veio um número expressivo até, né? Com certeza. Vieram o país aí... querendo parar, né? Todo mundo fica insegura. Vieram representantes de todos os núcleos. E a ideia era justamente conversar sobre isso, alinhar. A gente tem dentro do nosso compromisso, tá com elas sempre.
Porque a gente tem que andar na mesma linha, a gente tem que falar a mesma língua, porque senão vira bagunça, Com né? certeza. A gente não é assistencialismo, então a gente não abraça causa nenhuma de Natal, de nada. Porque se a gente der uma abertura, a gente só vai fazer isso. E todas as mulheres que estão dentro têm o seu papel na sociedade. Eu ajudo a sociedade de Campo Verde, ajudo o Cuiabá. Então, todas nós temos já isso dentro da gente. Entendi. E o movimento não foi criado para isso. Então, a gente criou regras, né, normas, e a gente segue. É difícil fazer isso, né, o tempo todo, ó, segurando. Então tem que ter, né? A gente tem que ter esse contato diário com as mulheres. Eu falo que não tem um dia que eu não vivo agroligadas dentro do meu convívio, da minha vida, né? A gente tem aí a diretoria, então a gente está sempre conversando, a gente conversa com as principais lideranças do movimento para dar certo, para fazer funcionar. Geni, você já dá palestra sobre isso, foi uma transformação total na sua vida, né? Eu participei de um evento agora, final de semana, o Know-How Experience, que era um evento para empreendedores, lideranças. Eu fui convidada a estar num painel lá de mulheres que são líderes e contar um pouquinho dessa história, né? E eu falei justamente isso. A minha vida fez um clique, né? Porque eu não esperava isso, né? Lógico, eu queria alcançar sucesso na minha profissão, eu tinha sonhos, mas eu nunca imaginei que ia ser transformado, assim, deu um 360, né? Claro! E eu, desde o início, eu não imaginava que transformaria-se nisso. 5 anos atrás, você se perguntasse isso, falava, nossa, não é impossível. Nunca, né? Eu nunca ia acreditar. Muitas vezes que eu pensei em desistir, né, porque eu achava que não era o meu lugar, e isso não tem muito tempo, Elga. Assim, no início do ano, eu pensei, o que eu tô fazendo, né? Sim, porque eu recebo convites para representar as mulheres do agro. Eu imagino como a sua imagem hoje, dentro desse meio, está forte, muito forte. Então, surge muitos convites. E vem, né, aquela síndrome, porque eu não sou técnica, eu não entendo, realmente eu não entendo sobre o físico lá da lavoura, eu não entendo, né, sobre a cultura, tudo, né? Eu leio, eu estudo, eu estou conversando com pessoas o tempo todo, meu marido me ajuda muito, que ele entende muito sobre o setor, mas eu não, né, se for ver, tem muita mulher. Eu sei, mas você tem o conhecimento de uma área que estava esquecida e que era muito importante alguém levantar essa bandeira, né? Realmente ser responsável por essa mudança de entendimento de que todos têm. Eu tenho certeza que já não é mais só criança, né? Não. Você já me falou, isso aí tomou uma proporção muito grande, inclusive para as próprias pessoas que vivem disso, que trabalham disso, eles com certeza estão olhando de uma forma totalmente diferente. Eu sinto o quanto isso foi importante para muita gente. Sim, a gente vê que quando a gente chega numa fazenda, né, e a gente pode olhar para a nossa família, né, até, como mulher. Valorização, transformação do nosso meio, porque uma mulher, e eu recebo depoimentos de mulheres o tempo todo, essas mulheres que estão muito próximas da gente. Porque realmente muda a visão das pessoas que estão do nosso lado. Quando elas veem, enxergam o que é de verdade, né? A gente fez também um evento agora no meio do ano sobre o algodão, que a gente chama Turismo do Algodão. Esse evento é para levar pessoas de fora do agro. Então, pessoas que estão ali na sociedade, como médicos, jornalistas, dentistas, influenciadores, que nunca tiveram oportunidade de conhecer a cultura. Eu compreendo. E aí, quando a gente monta um evento desse dentro da lavoura, dentro lá da fazenda, de uma agroligada que a gente escolhe, né, a dedo, e aí a família inteira tem que se mobilizar, porque a gente quer mostrar a verdade, né, Elga? Sim. Então, o que? A gente quer mostrar os colaboradores, a gente quer mostrar o proprietário da fazenda, que ele conte a história do seu negócio. Então, olha só, a gente está valorizando a família, valorizando o agro. E elas vêm me falar, Geni, o meu marido, a minha sogra, você não tem ideia, eles são apaixonados pelo movimento. Eles querem, olha, já falaram que o que quiser fazer aqui, pode fazer. Isso aí já vale, né? Não é? Tudo esse retorno. A gente é reconhecida, né? De uma certa forma, a gente é vista com outros olhos. Às vezes a mulher está ali dentro do RH ou dentro do escritório e nem conversa com os colaboradores. E olha a oportunidade quando a gente tem que ir lá falar, olha, fulano, eu queria que você falasse sobre o que você faz aqui na fazenda. Você tem vontade? Você pode? Geni, pode até me dizer isso. Às vezes a pessoa mesmo tem uma dificuldade para conseguir realmente
ter esse entendimento sobre a sua própria atividade. Você vê o quanto que isso é importante. Fazer a pessoa se perceber, olhar para aquilo, entender, falar. Você muda totalmente a vida de alguém. Exatamente. Eles acham o máximo. Eu imagino. Né? A gente coloca para fazer vídeo, para dar depoimento. Então, eu acredito que a sua agenda, por exemplo, você falou bem assim, olha, Elga, no início do ano eu ainda tinha minhas dúvidas. Eu acredito que no início do ano já estamos terminando mais um, né? Passou rápido demais, né? Como todos ultimamente. Mas eu acredito que o seu 2023 já está com a agenda cheia. Estamos aí. Agora eu tô tentando, né, dar uma aliviada, mas você fica meio refém também de tudo isso, né? Eu fico, é verdade. Eu falo que agora a minha agenda tá igual a do Alexandre, do meu marido. E o Alexandre em tudo isso, ele olha e fala, meu senhor, olha o que você construiu. É meu maior apoiador, né? Que maravilha. Sempre, desde o início. E fez muito bem pra gente tudo isso. Eu acredito que sim, porque vocês hoje compartilham de uma paixão, tem uma troca diferenciada, ele acrescenta, você acrescenta, porque às vezes você está tão focado em um segmento que acaba não enxergando outras coisas. E vocês conseguem fazer essa dupla dinâmica agora. Com certeza, é o máximo. Eu adoro, né? Ele também tem uma representatividade muito importante dentro do setor, né? Tem muita credibilidade, então ele está sempre do meu lado, ele me ajuda muito com conteúdo e também com performance, né? Ele está ali do meu lado me ajudando sempre. E eu falei para ele esses dias assim, que engraçado, né? No início, eu não sabia se a folhinha era soja, algodão, né? Eu sabia que era o milho, porque o milho é diferente. Adorei! Agora a gente vai pra fazenda, eu já tô falando lá, olha, olha você tá vendo lá? Você viu lá naquele cantinho lá como tá, né? A cor. E aí a gente já tem outra conversa, né? A gente é parceiro, realmente mudou, transformou a nossa vida, fez muito bem. Gente, que tanto pra mim, né? Eu descobri dons, falei no evento no final de semana, descobri dons e talentos que eu não imaginava. E lógico, desenvolvi eles melhor, né? Fiz aí um monte de coisa para melhorar a minha comunicação, desenvolver outras áreas que eu nem imaginava que fazia parte de mim. Então, ai, que maravilha. Foi muito bom. Que surpresas boas da vida, né, Geni? Exatamente. Nossa, é tão bom poder trazer uma história como a sua aqui para todo mundo, para ver que a vida ela está aí, talvez oferecendo coisas que a gente não consegue enxergar. E a sua filha te deu um start em algo que você nunca imaginou que ia tomar essa proporção, que ia mudar sua vida dessa forma, iria fazer você mudar a vida de muitas pessoas também, que eu acho que isso é a melhor parte. Realmente, é verdade. A melhor parte. Hoje você está morando em Campo Verde. A gente voltou para Campo Verde. Voltamos na pandemia, né? E aí parou tudo aqui, a gente resolveu voltar antes, já estava programado para a gente voltar. Mas agora eu não sei como vai ficar também, porque ele está assumindo agora a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, lá em Brasília. Agora, a semana que vem é a posse dele. E aí eu não sei se a gente volta para cá, eu não sei como é que vai ser essa loucura, né? E mas olha, esperar. Sempre é uma nova oportunidade, é uma mudança que com certeza traz coisas boas, né, para a nossa vida. Você falando de algodão, eu lembrei de algo muito engraçado, porque às vezes, nós, Mato Grosso, sou cuiabana, né? Às vezes eu vou, pego uma estrada aí para o interior, eu vejo aqueles rolos de algodão, eu falo, meu Deus, como é que coloca isso, né? Como é que isso sai daí, sabe? Assim como a gente não tem aquele conhecimento. Pois você já está convidado para o próximo turismo do algodão, então. Eu já ia me convidar, eu ia falar para ela, olha, Geni, eu quero me aproximar disso, já tá na lista. Eu fiquei curiosa. Nossa, tá aceito o convite, quero muito poder trazer mais visibilidade para o seu projeto. Quero te parabenizar, Geni. Obrigada. Você também é uma simpatia, uma energia maravilhosa. Eu adorei te conhecer. Parabéns por esse projeto, que eu tenho certeza que teve um impacto não só das crianças, mas na vida de muita gente. E eu fico muito feliz em poder contar uma história, trazer para o nosso telespectador. E a casa é sua aqui, viu? Obrigada. Quando você quiser voltar, você está assim com todas as portas aqui abertas. E não esquece de nos colocar na sua próxima agenda lá, a gente quer participar. Pode deixar, já está aqui anotado na minha agenda. Com certeza vocês vão estar lá para conhecer todo o processo, não só do algodão, mas de vários setores aí que a gente está sempre envolvido. Nós temos um quadro no nosso programa que, olha, nós temos 2 anos e meio no ar e não conseguimos ainda dar o start nesse quadro que chama Agro Aqui.
vai ser uma ótima oportunidade. Na minha cabeça já estava aqui. Já vamos estrear com você esse Agora Aqui e dar sequência. E tem várias mulheres ao redor, quando você quiser, conexão. Olha que maravilha. Mulheres do norte, mais aqui para o nosso lado também do sul de Campo Verde, que são feras, que são produtoras, que estão ali, maquinistas. Olha então, só, assim, jura? quando você quiser. Né? Você vê que na questão de maquinista que você falou hoje, não existe um esforço físico, não tem... Tem mulheres, se você conversar, trazer aqui no seu sofá essas mulheres, você vai ver. Jura? Tem mulheres que são Barbies, assim, que você olha e você fala, não acredito. Eu já quero. E você vai fazer essa ponte pra gente, Geni, já com o maior prazer. Que legal. A gente precisa mostrar esses exemplos, porque são exemplos, né? Elas com certeza enfrentaram uma barreira grande para poder estar... Enfrentam ainda, né? Infelizmente, estamos aí nesse processo de transformação, mas só de termos mulheres ocupando essa posição já é motivo de orgulho. Com certeza. Geni, adorei te conhecer, viu? Obrigada por esse bate-papo. Estou ansiosa para a próxima agenda com vocês, viu? Com certeza. Pode deixar, pode deixar. A gente já marca. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Imagina, até mais. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma, que tem muito mais vindo durante essa semana. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera. Vá direto para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá, te aguardando, e não se esqueçam de se inscreverem. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.